Oi pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma videoaula do curso técnico de inspeção de equipamentos. Como todos sabem bem, meu nome é Rafael, estamos dando início aqui à nossa terceira videoaula, né, sobre a matéria de tanques de armazenamento. De maneira que aí na nossa última videoaula, né, a gente pôde aprofundar um pouco mais o assunto, falamos sobre tipos de componentes, das formas nas quais as bacias deveriam ser feitas, as tolerâncias que elas deveriam respeitar. Falamos finalmente sobre o que era recalque, né, os tipos de recalque, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa terceira videoaula, né, a nossa terceira apresentação. E vamos começar falando aqui sobre, né, dando continuidade aqui aos principais acessórios e dando início com o quebra-vácuo automático. Em tetos flutuantes, permite a saída de todo o ar ou gás acumulado sob o teto, por ocasião do enchimento inicial. Ou seja, nos tetos flutuantes, ele permite a saída de todo esse ar, certo? Ou desse gás que estiver lá dentro, acumulado, sob o teto, evidentemente, certo? Por uma ocasião de enchimento inicial. O quebra-vácuo ele vai fechar, por sua vez, automaticamente, assim que o teto comece a flutuar, certo? Quando o tanque for esvaziado, os quebra-vácuos abrem antes do tanque atingir a posição de repouso e evitam, portanto, o desenvolvimento de vácuo sobre o teto, certo? E isso faz com que, se houver, porventura, um não desligamento da bomba de sucção, esse ar que vai ser puxado, ele não vai ser, né, não vai causar nenhuma interferência, nenhum impacto nas chapas do costado, né, protegendo nós dessa forma. Certo? Aqui, ó, é uma válvula quebra-vácuo, certo? E sem a utilização do quebra-vácuo ocorre isso aqui, ó. A bomba de sucção sugou, né, drenou toda o fluido interno, certo? E quando acabou, ela começou a drenar o que? Ar. E a partir do ponto que ela drenou o ar, ela parou de drenar o ar, ela começou a sugar, gerando pressão negativa e fez com que as chapas do costado, desse último anel aqui principalmente, fossem sugadas para dentro, né? Esse tipo de coisa que eu já vi acontecer muito pior na área, inclusive. Bom, sem quebrar vácuo, olha o que aconteceu com a chapa do último anel. Houve um excesso de pressão interna, né, de pressão negativa, de vácuo, que fez com que a chapa do último anel do costado convergisse para dentro. Sistema de drenagem do tanque. Basicamente, há dois tipos de drenos para o fundo de tanque de armazenamento. Quais são esses dois tipos? Dreno de sifão e o dreno por baixo. Os drenos por baixo não são mais recomendados pelos seguintes motivos: risco de entupimento se houver sedimentos de terra, dificuldade de inspeção por conta da dificuldade do acesso e possibilidade de trinca se for aquecido, certo? Então, o mais utilizado atualmente é o dreno por sifão. O dreno por sifão, ó, como vocês podem ver, ó, temos aqui o próprio sifão que ele despeja aqui nessa bacia de despejo aqui. O dreno por baixo seria feito dessa forma, porém não é mais utilizado. Os bocais. Nos tanques encontramos bocais com diversas finalidades. Movimentação de produto, né? Você tem acesso à injeção e à retirada de produto. Sistema de drenagem, como já lhes disse, né? A drenagem de algum produto, de água, seja lá o que for. Sistema de aquecimento, que é quando você aquece com vapor ou com qualquer coisa. E sistema de combate a incêndio, que é a própria tubulação de incêndio, etc., né? Além de agitadores, de limpeza com vapor e etc. Tudo são feitos através de bocais. Deve ser respeitada uma distância entre bocais adjacentes de, no mínimo, 1,5 vezes a média dos diâmetros, medida entre suas linhas de centro. Ou seja, a distância entre um bocal e outro, tem um bocal e outro. Se um bocal aqui, um exemplo, tem 100 milímetros, se o bocal tem 100 milímetros, a distância dele, né, e você tem um outro bocal que também de 100 milímetros, a distância entre um e outro deve ser quanto? 100 mais 100, 200.
No caso, a distância entre um e outro deve ser 1,5 vezes 200, ou seja, 300 milímetros de espaço entre uma periferia, né, entre suas linhas de centro, aliás. Certo? Entre suas linhas de centro deve distar 1,5 vezes. Certo? Que na verdade, 1,5 vezes vai compensar, você vai ficar a um diâmetro desse de distância, certo? Bocais. A tabela abaixo apresenta os principais tipos de bocais e flanges normalmente empregados no costado e no teto de tanques. Para diâmetros menores ou igual a 1,5 polegadas, luva de aço forjado, rosqueada ou para solda de encaixe, ANSI B16.11 ou ANSI B2.1. Certo? Para diâmetros acima de 2 polegadas são os tipos de bocais flangeados, né, com essas dimensões, de até menor ou igual a 24 polegadas, pela ANSI B16.5, entre 24 polegadas e 42 polegadas, a MSS SP 44. E para diâmetros acima de 42 polegadas, a API 605. E o tipo de flange, para esses dois primeiros modelos aqui, com menor ou igual a 14 polegadas, flange de pescoço ou sobreposto. Para maior, flange sobreposto somente. Certo? Temos aqui ó, o tipo de um bocal, ó. Isso aqui no caso é uma BV, que é a nossa famosa boca de visita. Devem ser orientadas na direção dos ventos predominantes no local de construção do tanque. Tal procedimento visa facilitar o arejamento do equipamento durante as paradas de manutenção. Ou seja, isso aqui fica aberto para que haja a ventagem aqui, né, pela própria corrente natural de ar, e faz com que haja um arejamento maior, né, do equipamento durante a parada, justamente até mesmo pela permanência humana no interior desse tanque. Boca de visita do teto. Todo tanque, independentemente da forma do teto, deve apresentar pelo menos uma boca de visita no teto, com as seguintes finalidades durante os trabalhos de limpeza e manutenção: ventilação e iluminação. Certo? Então, a boca de visita no teto, certo? Ela deve apresentar pelo menos esses fatores, né? Essas finalidades aí durante os trabalhos de limpeza, bem como manutenção, perdão. Que são o quê? Ventilação, ou seja, o bocal tem que ter acesso a um sistema de ventilação, e a própria iluminação para você ter como se orientar visualmente ali dentro. Acesso visual ao interior do equipamento, né, que no caso seria a nossa terceira condição. Né, você tem que ter não só ventilação e iluminação, você tem que ter como ter acesso ao interior. No teto flutuante deve haver pelo menos uma boca de visita para acesso a cada compartimento estanque do teto, no caso que são os flutuadores, né? Temos aqui ó, um exemplo de boca de visita no teto, ó, uma BV, aqui outra BV e por fim aqui outra BV. Portas de limpeza. As portas de limpeza devem ser de construção soldada e do tipo rente ao fundo. Quando houver duas ou mais portas de limpeza no costado, duas delas devem ser posicionadas diametralmente opostas e orientadas na direção dos ventos predominantes no local. Ou seja, se o tanque é redondo, né, uma numa ponta e outra extremamente na outra ponta. Havendo somente uma porta de limpeza no costado, deve-se posicionar uma boca de visita diametralmente oposta a ela, e ambos os acessórios devem ser orientados na direção dos ventos predominantes no local. Certo? Mesma situação, só que o inverso, né, por causa de uma porta de limpeza somente. Isso aqui é uma porta de limpeza, ó, se vocês repararem, ela está rente ao fundo do tanque, certo? Aquela fechada, né? E se fosse outra porta de limpeza, ela deveria estar aqui nessa direção, ó, exatamente no oposto, né? Bem como se tivesse uma BV, ela deveria estar nessa mesma direção. Plataformas, passadiços e escadas. A plataforma de topo do costado deve ser apoiada diretamente no último anel do costado, no caso dos tanques de teto fixo. Certo? Então, essas escadas, essas plataformas devem ser apoiadas lá no último anel, lá no topo. Para os tanques de teto flutuante, a plataforma deve ser suportada
por chapas de tensão do costado e se projetar por cima do teto. As escadas patamares, entrelances da escada, plataformas de topo do costado e passadiços de ligação entre tanques devem ser construídos com material antiderrapante. Óbvio, né? Por motivos óbvios. Temos aqui, ó, o exemplo de escadas, né? Certo? Passadiços com plataformas, ó. Certo? Todas elas feitas de material antiderrapante. Câmaras e aplicadores de espuma contra incêndio. Mais aí, né, uma medida contra incêndio, uma medida a mais contra incêndio. Todos os tanques devem ter um sistema fixo de proteção contra incêndio. Para os tanques de teto fixo, a proteção deve ser meio por uma câmara de espuma, né, uma câmara de espuma com selo de vidro, localizadas no costado e acima do nível máximo do produto armazenado. Para os tanques de teto flutuantes, a proteção é realizada por aplicadores de espuma, localizados em chapas de extensão do costado, que lançam a espuma na região do sistema de selagem do teto envolvida por um anel de contenção de espuma. Bom, vamos lá. 2 tipos de teto, 2 tipos de combate com aplicadores de espuma. No teto fixo, certo? A proteção ela é feita por uma câmara de espuma, certo? Que tem um selo de vidro localizado ali no costado e acima do nível máximo do produto, certo? Então ela fica acima do nível do produto ali, atuando somente em caso de incêndio. E no tanque de teto flutuante, você tem o que? Os famosos aplicadores de espuma, né? Que são localizados aí nas chapas de extensão do costado e que lançam a espuma na região do sistema de selagem do teto, ou seja, né, nas periferias onde há a selagem ali, envolvidas por um anel de contenção também feito de espuma. Certo? Temos aqui, ó, um exemplo de uma câmara de espuma para teto fixo. Percebam que ela fica acoplada aqui, ó, acima do nível máximo que o fluido poderia atingir, no caso, na parte superior do último anel do costado. E aqui o aplicador de espuma, que é por causa de tanques de teto móvel, teto flutuante, né, que vai jogar aqui, ó, nessas regiões aqui onde há a selagem, né? Bom, agora vamos lá. O que são anéis de contraventamento? Todo tanque de topo aberto deve possuir um anel de contraventamento para manter sua circularidade quando submetido a cargas de ventos. Bom, o anel de contraventamento pode ser construído a partir de perfis estruturais, chapas ou combinações desses elementos e ligados por solda contínua. A união das seções do anel de contraventamento deve ser realizada por solda de topo com penetração total. O contorno externo do anel de contraventamento pode ser circular ou poligonal. Ou seja, primeiramente, a união dessas seções, certo? Deve ser realizada de que forma? Deve ser feita por uma soldagem de topo, certo? Uma penetração total. E o contorno externo do anel pode ser de 2 formas, de forma circular ou de uma forma poligonal, né? Quando forma um polígono em volta desse anel. Temos aqui, ó, os anéis de contraventamento. Ó, há um método de instalação deles aqui, certo? Anéis de contraventamento intermediário. Independentemente da forma do teto e do critério de projeto adotado, deve ser verificada a necessidade de anéis de contraventamento intermediário no costado de tanques. Os anéis de contraventamento intermediário têm por objetivo manter a circularidade do costado em toda a sua altura, quando o equipamento estiver sujeito a cargas simultâneas de vento e vácuo. Ou seja, eles têm o objetivo de quê? Eles mantêm a circularidade de ar no costado, né, em toda a sua extensão, em toda a sua altura, inclusive quando o equipamento estiver sujeito a quê? A cargas simultâneas de vento e vácuo. Então ele ali, né, mantém a circularidade do ar no costado. Contraventamento intermediário, certo? Temos aqui, ó, os contraventamentos.
Guarda-corpo. A plataforma de topo do costado deve apresentar um guarda-corpo com pelo menos 1 metro de altura em todos os lados livres, ou seja, com acessos a quedas, né? Propensos a quedas. Nos tanques de teto fixo, o guarda-corpo deve se estender na periferia do teto pelo menos 3 metros para cada lado da plataforma, certo? Tem que saber, nos tanques para teto fixo, o guarda-corpo se estende na periferia do teto pelo menos 3 metros de cada lado. Nos acessórios do teto e do topo do costado, onde haja possibilidade de serviço de operação, manutenção ou inspeção, deve haver também um guarda-corpo de pelo menos 3 metros de comprimento, certo? Então, seguindo aí essas regras, né, esses procedimentos aí. 3 metros de comprimento para cada lado, no caso de serviço de operação, manutenção e inspeção. Temos aqui o guarda-corpo, ó, que é essa estrutura aqui. Certo? Aqui temos uma escada de marinheiro. Ela tem que ter no mínimo de altura 1 metro e 3 metros, né? Pelo menos aí para você estar aí na sua atuação. A utilização de um guarda-corpo completo em toda a periferia do teto é exigida nas seguintes situações. Ou seja, quando que é cabível a utilização de um guarda-corpo com esses aparatos completos? Tanque de teto fixo com diâmetro igual ou inferior a 10 metros, certo? Ou seja, um tanque de teto fixo com seu diâmetro igual ou inferior a 10 metros. Tanque de teto fixo cônico suportado com declividade do teto maior que 1 para 16. E tanques de teto fixo interligados por passadiços. Então, se houver passadiços, né, interligando as extremidades, deve haver um guarda-corpo. Quando o anel de contraventamento servir também de passadiço, é indispensável a utilização de um guarda-corpo em todo o contorno do anel, certo? Para facilitar o seu tráfego. Temos aqui um esquema de guarda-corpo, ó, plataforma, o seu devido guarda-corpo, ó, em toda a extensão. Drenos do teto flutuante. Para drenar a água proveniente das chuvas e evitar o acúmulo dos tetos, os tetos flutuantes são providos de um sistema de drenagem. Aquela drenagem que nós já vimos anteriormente no caso da solda sobreposta, né, que ela tem que ser sobreposta de uma forma que a drenagem possa ser feita, né? Drenagem geralmente de águas pluviais, provenientes das chuvas aqui. A drenagem de um teto flutuante é realizada através de, primeiro, drenos principais. Normalmente são do tipo sifanado, né? Tubulação metálica articulada ou mangote, certo? Ele é constituído disso, uma tubulação articulada ou de um mangote. E os drenos de emergência, que normalmente são do tipo aberto, descarregando as águas pluviais diretamente para o interior do tanque, certo? Um descarrega para um outro consumidor, o outro descarrega para dentro do tanque mesmo, só em caso de emergência, é claro. Os drenos de emergência devem ser em igual quantidade posicionados tão próximo quanto possível aos drenos principais. O dreno de emergência deve impedir que o produto armazenado passe para cima do teto, ou seja, esse produto armazenado, né, ele vá para cima do teto. A função do dreno de emergência é drenar isso para que isso não ocorra. Temos aqui a foto do dreno principal, certo? Sistema de drenagem principal, ó, essa tubulação cinza. Drenos do teto flutuante. O sistema de drenagem de um teto flutuante deve ser projetado e construído de tal forma a evitar a possibilidade de dobramento ou esmagamento pelas pernas de sustentação do teto. Já temos aqui, ó, um mangote, né, uma tubulação aqui de drenagem do teto flutuante, certo? E ele, lembrando aqui que ele deve ser projetado, né, de tal forma para que a própria movimentação de sustentação do teto não faça com que ele se dobre ou se esmague, né? Temos aqui o dreno principal do teto, ó, sistema de drenagem. Escada de acesso ao teto flutuante. O teto flutuante deve ser provido de uma escada de acesso com corrimão de ambos os lados,
articulada na plataforma de topo do costado e rolante sobre trilhos fixos do teto flutuante. Ou seja, quando o teto flutuante ele se movimenta, ela deve ser o quê? Articulada na plataforma de topo, né? Naquela plataforma lá do topo, certo? E ela deve ser rolante sobre os trilhos fixos no teto flutuante, ou seja, se o teto se movimenta, certo? Não influencia negativamente na escada. Os degraus da escada devem ser de chapa antiderrapante e autorreguláveis, de modo que se mantenham horizontais para qualquer posição do teto, ou seja, lá, juntamente com esses trilhos fixos no teto flutuante, eles acompanham o movimento do teto, certo? Ó, temos aqui ó, o trilho, certo? À medida que esse teto levanta, esse carrinho aqui ele vai se movimentando por toda a extensão até chegar ao seu limite, certo? Aqui é o esquema detalhado dos carrinhos aqui. É o trilho e à medida que o teto sobe, a escada rola por esse trilho até chegar a esse ponto. Quando chega a esse ponto, é quando o teto já está na sua altura máxima. Pernas de sustentação do teto flutuante. Os tetos flutuantes devem ter duas posições de repouso, manutenção e operação, conseguidas por pernas de sustentação ajustáveis pela parte superior do teto. Os tubos guias das pernas devem ter um comprimento suficiente externamente ao teto, de modo que o furo de ajustamento das pernas esteja sempre acima do nível máximo de produto na periferia do teto e também acima do nível alcançado pela precipitação pluviométrica de 250 milímetros sobre a área do teto. Bom, calma, vamos lá. Pernas de sustentação do teto, certo? Para cada situação, os tetos devem ter duas posições, né? Para repouso, para manutenção e operação, certo? E essas posições são conseguidas através dessas pernas e são ajustáveis pela parte superior. Esses tubos, que são os tubos guias, né, das pernas, eles têm que ter, por norma, um comprimento suficiente externamente ao teto, de modo que o quê? Que o furo do ajustamento das pernas esteja sempre acima do quê? Do nível máximo do produto, certo? Na periferia do teto, para que não tenha esse contato. E também acima do quê? Do nível alcançado pela precipitação pluviométrica de 250 milímetros sobre a área do teto, certo? Ele tem que estar acima dessas duas situações. Aqui, ó, pernas de sustentação do teto flutuante. São essas perninhas aqui, ó. O comprimento interno dos tubos guia deve ser o necessário para manter a estanqueidade e a passagem de gases que, porventura, se acumulem sob as deformações do teto nas condições normais de operação, certo? Selo do teto flutuante. Para minimizar as perdas por evaporação ou a entrada de contaminantes no interior do tanque pela região de interface entre o teto flutuante e o costado, se faz necessária a instalação de um sistema de selagem nessa região. Ou seja, naquela periferia, né, onde nós já falamos, né, tem o objetivo quê? De minimizar a perda por evaporação que se daria por essa região, ou até mesmo pela entrada de contaminantes, como por exemplo a água da chuva, qualquer tipo de impureza que passasse por ali, por entre a periferia do teto, né, flutuante e da própria parte interna do costado. E ali, né, se faz necessária a instalação de um sistema de selagem, como nós já sabemos. Normalmente, esse tipo de sistema de selagem pode ser de dois tipos. Uma selagem metálica, que é com contrapeso ou com uma mola, e um sistema não metálico, que é feito com bolsão de ar, com bolsão de líquido ou com bolsão de espuma, certo? Tem a via seca e a via úmida, né? Aqui, ó, um sistema de selagem com contrapeso, que é quando você aplica aqui, ó, esse sistema de contrapeso aqui, que faz a selagem da tubulação aqui, ó, e não permite a entrada. E o sistema de mola é quando você instala essa mola mais ou menos aqui e não permite a passagem de fluidos, nem daqui de fora para dentro, nem de dentro para fora, ó. A mola aqui, ó, os anéis de pressão, a sapata, e ele faz a vedagem, a selagem, né? Aí aqui, pela forma sistema não metálico, temos o bolsão de ar,
que é quando você aplica o bolsão de ar na sua periferia ali, ou quando você aplica um bolsão de líquido, certo? Que impede a passagem de qualquer outro para lá para dentro, ou pelo mesmo mecanismo, só sendo que o bolsão de espuma, né? Para que haja a devida vedação. Selo do teto flutuante. Os selos metálicos estão praticamente em desuso pelos seguintes motivos. As sapatas metálicas em contato com o costado devido ao atrito decorrente da movimentação do teto promovem um intenso desgaste interno das chapas do costado, ou seja, acaba por piorando, né, por facilitando a entrada de contaminantes. Baixa eficiência de vedação, não se adaptando facilmente às irregularidades do costado. Existência de espaço-vapor, provavelmente ocasionando maiores riscos de incêndio, certo? Afinal de contas, com esse desgaste, você favorece aí a uma existência maior de um espaço de vapor. Principais acessórios. Ainda no selo de teto flutuante, os selos não metálicos minimizam os aspectos negativos citados anteriormente, certo? Para os selos metálicos, e atualmente são os mais utilizados, que é o de bolsão de ar, de água ou de espuma. Entretanto, apresentam alguns inconvenientes. São mais caros, certo? Duram menos e tem uma grandiosa possibilidade de esmagamento dado ao peso, né, a dureza, a brutalidade que tem esses materiais do tanque. Trabalhos realizados com o intuito de estimar as perdas por evaporação em diversos tipos de sistema de selagem indicam que provavelmente o selo metálico com bolsão de líquido é o que apresenta a menor perda por evaporação, certo? Sendo ele melhor, mais eficaz. A utilização de um selo secundário promove sensível diminuição das perdas por evaporação. Porém, hoje, novos tanques de teto flutuante estão adotando um sistema de selagem denominado PW. É o famoso PW, né? Quem está na área conhece. Que foi desenvolvido e patenteado pela Petrobras. O selo PW é constituído basicamente dos seguintes componentes. Chapa mola, que é construída em aço inoxidável, né? As chapas mola constituem a parte estrutural do selo, sendo presas ao teto flutuante por meio de parafusos e barras de fixação. As chapas molas são montadas uma ao lado da outra em toda a circunferência do teto devido ao seu formato, certo? Essas chapas têm um efeito de mola, exercendo cada uma na posição de montagem um esforço médio sobre o costado de aproximadamente 12 kg força, ou seja, elas são pressionadas, né, contra o costado numa pressão de 12 kg força, que isso já é o suficiente para vedar a passagem de qualquer fluido. E é constituído basicamente dos seguintes componentes: lençol de vedação, certo? No caso, ele é feito de borracha sintética com alma de tecido e poliéster, né, tecido de poliéster. É colocado por trás dessas chapas de mola. Né? Onde elas que proporcionam a pressão, né? O empurramento, por assim dizer, desse material do selo no costado. E suas emendas são coladas, garantindo total estanqueidade à passagem dos gases, certo? Essas emendas, né, que são coladas ali, elas são totalmente estanques, né, a passagem de qualquer tipo de gás. E o perfil D, que é um perfilado de borracha sintética, né, que é o perfil D, que ele se adequa tanto ao apoio da mola, né, que seria a parte reta do D aqui, né, e a parte curva aqui, que seria aquela que teria contato direto com o costado, né, que é feito de um perfilado de borracha sintética extrudado com ranhura longitudinal com o formato de um D oco, né? Ou seja, ela não é maciça, ela é oca, certo? Esses são os componentes do selo PW. Bom, senhores, e com isso encerramos aqui nossa terceira videoaula, certo? De maneira que esses sistemas de capacitação, de drenagem,
tenha sido importante, porque esse sistema, uma falha nesse sistema compromete diretamente e gravemente o bom funcionamento do nosso tanque. Certo? No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.